Então, o que eu quero passar para você é que nós precisamos entender isso. Vede prudentemente como andais. Veja como você tem se comportado na educação dos seus filhos, no exemplo, porque temos que ser exemplo. Os filhos, eles veem mais, com certeza, as atitudes do que a sua fala. Eles prestam atenção mais na atitude do que na sua fala. E as suas atitudes precisam ser atitudes sólidas, para que ele tenha uma vida solidificada, para que ele tenha uma vida firmada em Deus. Então, tudo isso a gente tem que observar. Vede prudentemente como andeis. Imagine a pessoa, ela quer que o filho se liberte, mas ela fica dando palavrões. Mas mãe, é assim que a senhora está indo para a igreja? Pai, é assim que o senhor está indo para a igreja? Ele mente. Ô mãe, a senhora está mentindo? A senhora não disse que é da igreja? Ô pai, o senhor está fazendo trambicagem? Está dando para entender, gente? Sim ou não? Então, veja prudentemente qual é o seu comportamento. Veja prudentemente como você anda. Às vezes você concorda com o erro dos filhos. Ele está super errado, você concorda. Porque você ama, você concorda, não. Quem acredita aqui que Deus lhe ama? Porque Deus lhe ama, Ele vai concordar com os nossos erros? Irmão, se Deus nos ama, Deus não vai concordar com os nossos erros. Amém, querido? Eu sei que Deus me ama, mas Ele nunca vai concordar. Porque quem apoia errado vai se tornar uma pessoa errada também. Porque se torna conivente, cúmplice. Não pode. Então, veja prudentemente como é que você tem andado. Tem que ver com prudência como andais. Vede prudentemente. Diz assim: não como insensatos, mas vede prudentemente como andais, não como insensatos, mas como sábios. Nós temos que ver prudentemente como temos andado, e não podemos andar como insensatos, tolos, pessoas loucas, sem juízos. Não podemos nos comportar como uma pessoa que não pensa nas consequências. Nós precisamos parar para pensar nas consequências. Bom, se eu pular de uma altura dessa, o que poderá acontecer comigo? Eu posso me machucar. Então eu tenho que medir as coisas. Eu não posso agir como louco. O louco fica atravessando a BR-324 para lá e para cá, correndo, porque ele não tem noção do perigo. Ele não tem noção do perigo. Então, uma pessoa dessa, ela não tem juízo. Então, nós precisamos nos comportar como sábios. O sábio é aquele que ele consegue dominar. Ele consegue dominar aquela situação. Ele sabe muito bem como contornar a situação. E se alguém não tem sabedoria, a Bíblia diz: peça a Deus. Pode pedir, porque Ele vai dar. Se não tem, peça. O que foi que Salomão pediu a Deus quando Deus se manifestou para ele e disse para ele que ele podia pedir o que quisesse? Ele pediu sabedoria. É uma coisa que nós temos que pedir. Ele pediu sabedoria para administrar tudo aquilo. Então nós precisamos pedir a Deus: Deus, me dá sabedoria. Eu quero sabedoria para resolver a situação. Me dá sabedoria. E aproveite e peça também paciência, porque às vezes tem que ter paciência. Amém? Aproveite aí o embalo, já que está pedindo uma coisa, pegue logo outra. Pede também paciência, porque às vezes, irmãos, falta paciência. Então temos que fazer isso. Mas vamos andar aqui. O versículo 16 diz assim, ó: aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus, ou remindo o tempo. Tanto faz. Nós precisamos remir o tempo.
Nós precisamos aproveitar bem as oportunidades. Quais oportunidades? Meu irmão, provavelmente aqui tenhamos um monte de pessoas que não aproveitaram algumas oportunidades na vida e poderia hoje estar com a vida melhor em todas as suas áreas. Talvez tenham pessoas aqui que não aproveitou bem o tempo que teve ao lado de uma pessoa que amava muito e a pessoa se foi. Tem que aproveitar. Você que é casado, aproveite bem, curta bem a sua esposa. Você que é casada, curta bem, aproveite bem o seu marido. Seus filhos, quer ver uma coisa? Os filhos crescem muito rápido. E depois que se torna adulto, você diz, poxa, eu não participei tanto da infância do meu filho. Eu deveria ter curtido mais meu filho quando pequeno.